Afeganistão. O Afeganistão continua sendo o segundo país da lista mundial da perseguição, mais perigoso para os cristãos, e a perseguição é apenas um pouco menos opressora do que a Coreia do Norte. O Estado Islâmico e o Talibã ainda têm uma presença forte e violenta no Afeganistão, com o Talibã controlando grandes regiões. Tipo de perseguição: opressão do clã, hostilidade étnico-religiosa, opressão islâmica, corrupção e crime organizado. Capital: Cabul. Região sul da Ásia. Líder: Ashraf Ghani Ahmadzai. Governo: República Islâmica Presidencialista. Religião: Islamismo. Idioma: Pashto Dari. População: 38 milhões. População cristã: milhares. A história do Afeganistão. Em 1996, o Talibã assumiu o controle de Cabul e impôs uma dura linha do Islã, a Sharia, conjunto de leis islâmicas. Até 2001, quando foi expulso do poder pela invasão militar liderada pelos Estados Unidos. Depois do atentado de 11 de setembro de 2001, logo Hamid Karzai ganhou as primeiras eleições presidenciais em 2004, e no ano seguinte aconteceram as primeiras eleições parlamentares em mais de 30 anos. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, terminou formalmente sua missão de combate no Afeganistão em 2014. Entretanto, tropas internacionais continuam com base no país, e após um comunicado dos Estados Unidos, em 2017, os números têm aumentado. Além disso, as conversas entre o governo dos Estados Unidos e o Talibã acabaram em setembro de 2019. Eleições em 2014 levaram a uma suspensão política que só pode ser resolvida quando o ex-ministro de Relações Exteriores e de etnia tajique, Abdullah, reconheceu sua derrota e aceitou Ashraf Ghani como novo presidente. Abdullah foi então anunciado como diretor executivo do país, uma posição não encontrada em nenhuma parte da Constituição afegã. Esse governo provou ser instável, inconsistente e desafiado de muitas formas, mas tem sobrevivido. A eleição presidencial ocorreu dia 28 de setembro de 2019, mas seu resultado foi inconclusivo. O anúncio dos resultados tem sido adiado por diversas vezes e a participação eleitoral foi baixa. Foram feitas muitas alegações de fraude e manipulação. Até o final de novembro de 2019, nenhum número oficial foi publicado. O Afeganistão está enfrentando um futuro volátil e muito violento, e nem as eleições parlamentares de outubro de 2018 ou as eleições presidenciais de setembro de 2019 mudaram a situação atual. Elas foram desafiadas por fatores internos e externos. Uma decisão a curto prazo de usar sistemas de identificação biométrica nas eleições levou a muitos problemas técnicos e houve ataques do Talibã. Por mais de 40 anos, o Afeganistão não conhece a paz. Com a crescente força da insurgência do Talibã e o aumento da vontade de fazê-lo parceiro que um possível futuro acordo de paz, é improvável que a situação no país se torne mais calma em pouco tempo. A realidade perante a perseguição no Afeganistão. Todos os cristãos no Afeganistão são extremamente vulneráveis. Todos eles estão vulneráveis à perseguição. As áreas controladas pelo Talibã são particularmente opressivas, mas não há maneira segura de expressar qualquer forma de fé cristã no país. As mulheres são perseguidas no Afeganistão. Estima-se que 70% a 80% das mulheres afegãs enfrentam um casamento forçado e mais da metade das mulheres no país se casam antes da idade legal de 16 anos.
O casamento forçado costuma ser usado para garantir que a mulher continue muçulmana. As mulheres cristãs no Afeganistão são altamente vulneráveis a todas as formas de abuso físico e têm pouquíssima autonomia social ou financeira. Se a fé for descoberta, mesmo que não sejam mortas, as mulheres podem ser mantidas em casa ou vendidas como escravas ou prostitutas. Matanças de honra continuam a prevalecer. Um crime ou matança de honra consiste no assassinato de um membro da família, por sua conduta ser considerada imoral e nociva para a honra familiar ou para os princípios de uma comunidade ou religião. Os homens são perseguidos no Afeganistão. Todos os cristãos no Afeganistão enfrentam ameaça de assassinato, tortura, prisão, isolamento por causa da fé. Os convertidos do sexo masculino muitas vezes precisam encontrar fontes alternativas de renda, se quiserem evitar a exposição ao não participarem de práticas religiosas comuns. Como os homens são os provedores das famílias, dependem totalmente as famílias dos homens para sobreviver financeiramente. Elas sofrem se os homens forem sequestrados ou mortos, e é considerado vergonhoso que as mulheres procurem um trabalho remunerado. É impossível viver abertamente como cristão no Afeganistão. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso, e os cristãos ex-muçulmanos enfrentam terríveis consequências se a nova fé for descoberta. Eles têm que fugir do país ou serão mortos. Só Deus sabe como sobrevivemos diariamente. Ele sabe porque foi gentil em morar conosco, mas estamos cansados de toda a morte ao nosso redor, disse um cristão secreto no Afeganistão. Ore pelo Afeganistão. Ore pelos cristãos secretos que vivem no Afeganistão, que compartilham o Evangelho, que vivem o Evangelho com as suas comunidades. Ore para que Deus salve e ajude a igreja no Afeganistão. Fonte de pesquisa: Missão Portas Abertas, servindo a cristãos perseguidos. Que Deus sustente e estenda a sua mão sobre a igreja perseguida na face da terra. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, que gostou. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Deus abençoe a sua vida.